Simbora então seguindo para o último pílula de revisão desse assunto aqui, que é o capítulo 4º do título 2º da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. Estamos falando das situações de aposentadoria dos servidores públicos. Isso são atualizações, são novidades das emendas de 2021 e 2022. Tá? São novidades de 2021 e 2022 a esses artigos aqui. Esses artigos são as novidades, né? A Lei Orgânica Municipal de Porto Alegre. Tá? Se você não viu os vídeos anteriores, nos quais falamos sobre os artigos 43, 43A, 43B, volte lá e veja antes de ver isso aqui, porque isso aqui segue a linha de raciocínio dos outros dois. Tá? Vamos seguir então com o 43C, que é a segunda regra de transição. A primeira é a do 43C que vimos no vídeo anterior. Tá? Lembrando que nós temos simulados para o concurso da Guarda Civil de Porto Alegre. São simulados inéditos que abrangem todo o edital, 60 questões cada simulado, 300 questões para você exercitar bastante até o dia da prova. Aproveite, falta 25 dias para a prova, né? Ou menos até, se você está vendo esse vídeo, falta menos do que isso, então tem que resolver questão, tem que exercitar, tem que condicionar o seu cérebro a chegar ao dia da prova e estar preparado para resolver durante 4 horas questões, ficar lá concentrado, resolvendo questão, quebrando cabeça. Tá? O simulado serve para isso. Então, sem mais delongas, vamos que vamos. Aqui, 43C fala o seguinte. O servidor, né, que ingressou, eu coloquei assim, o servidor que ingressou até a data de publicação deste artigo. O artigo fala assim: o servidor que tem ingressado no serviço público em carga efetiva até a data de publicação deste artigo poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Aí tem lá, inciso 1º, 2º, 3º e 4º, tá? Idade, tempo de contribuição e um período adicional de contribuição, tá? Essa é uma segunda regra de transição. A regra de transição anterior, que era do 43B, era um somatório entre a idade e o tempo de contribuição. Esse aqui vai ser um período adicional de contribuição, uma porcentagem, vai incidir uma porcentagem sobre esse período que faltava, e aí vai ter um novo cálculo. Tá? Então vamos lá. A idade, inciso 1º, 57 anos de idade se mulher, tá aqui, e 60 se homem. Tá? Porém, vamos lá no parágrafo 1º que fala o seguinte: ó, exceção à regra. Professor, servidor que contribuiu exclusivamente dentro da condição de professor, ele tem uma redução de 5 anos. Então, essa idade passa a ser de 52 e de 55, mulher e homem. O tempo de contribuição, inciso 2º e 3º. 30 anos de contribuição se mulher, 35 se homem. E com 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo. Tá? Isso aqui também, lá no parágrafo 1º, também sofre uma redução de 5 anos. Tá? Então assim, ó, idade, regra dessa situação aqui, ó. Se é servidor que não é professor, a idade é 57 anos para mulher e 60 para homem. Com 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem, desde que tenha 20 anos de efetivo exercício e 5 anos naquele cargo. Isso aqui muda se se tratar de um servidor que contribuiu exclusivamente na condição de professor do ensino infantil, fundamental e médio. Tá? Essas idades e esses tempos aqui reduzem-se em 5 anos. Então passam a ser 52, 55, a idade, e o tempo de contribuição 25 e 30. Isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Muda apenas isso aqui. 25 e 30. É 30 e 35, 25 e 30. Ok? Avançando então. Inciso 4º, que é o período adicional de contribuição. Fala assim, ó. Vamos chamar isso aqui de PAC, né? O período adicional de contribuição. Os seguintes requisitos. Período adicional de contribuição equivalente ao resultado de percentual aplicado sobre o tempo que, na data de publicação deste artigo, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2º do caput. Ou seja, se no dia que foi publicado esse artigo faltava, eu deveria ter contribuído 30 anos, por exemplo, mas tinha contribuído 28, faltam 2 anos. Nesse caso, eu estou nessa faixa aqui, ó.
até 5 anos. Eu botei essa formulazinha aqui só para simbolizar. O C maiúsculo é o tempo que você deve contribuir e o C minúsculo é o tempo que você efetivamente contribuiu. Tá? Se o tempo que você tem que contribuir for 35 anos e você contribuiu 30, então faltam 5 anos. Tá? Vamos ver os percentuais agora. Tá aqui, ó, as linhas A, B e C do inciso 4º. Se eu estou nessa faixa de que faltam 5 anos para atingir esses limites aqui, o percentual é de 50%. Né? 50%. Se eu estou nessa faixa aqui, ó, falta de mais do que 5 e até 8, o percentual é de 70%. E se falta mais do que 8 anos, aí 100%. Tá? Então assim, ó, se faltava 2 anos, eu tenho que contribuir mais 50%, ou seja, mais um ano, 3 anos total. Se faltava 9 anos, eu tenho que contribuir 100% mais 9 anos. 18 anos, né? Soma-se 18 anos, então. Tá? Isso aqui, então, é o inciso 4º, alíneas A, B e C. Prosseguindo. Parágrafo 1º, que a gente já viu aqui, ó. Vamos ler. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, serão reduzidos para ambos os sexos os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. Aqui, ó. Idade e contribuição em 5 anos. Aqui. Tá? Então é isso aí. O parágrafo 3º, aliás, que é isso aqui, ó. O previsto no inciso 4º, que é o PAC, não se aplica aos servidores que cumpriram, na data de publicação deste artigo, o tempo de contribuição que deveria ter cumprido, né? Então, assim, é uma questão de segurança jurídica, né? Se o cara já adquiriu o tempo para se aposentar, ele não pode ser prejudicado por isso. Então, isso é uma regra de segurança jurídica. Então, avançando ali o parágrafo 4º, fala assim: o período adicional a que se refere o inciso 4º, esse período aqui, ó, depois dessa conta e da aplicação do percentual, limita-se à data em que o servidor completar 62 anos de idade se mulher e 65 se homem. Ou para os professores, 57 anos se mulher e 60 se homem. Respeitado ainda, inclusive, essa situação no parágrafo 1º. Se professor exclusivo do ensino fundamental, infantil, fundamental e médio, reduz ainda mais para 52 e 55. Tá? Então, o período adicional a que se refere o inciso 4º limita-se à data em que o servidor completar 62 anos de idade e 62 e 65 anos. Ou para professor, 57 e 60. Né? Se atendidos também os requisitos dos incisos 2, 2º e 3º. Quais são? Esses aqui, ó. Né? Mas aí, exceto para quem é professor exclusivo do infantil, fundamental e médio, que aí reduz aplicando o parágrafo 1º. Ele fala ali. Observado o disposto do parágrafo 1º. Tá? E para finalizar, o parágrafo 5º, que é assim, um samba do crioulo doido. Eu coloquei aqui do lado, mas só para a gente poder ver, entender o que ele está falando. Porque assim, o que eu recomendo é que você simplesmente decore isso aí. Vamos lá. Para o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 98, aqui ó, servidor que ingressou até 16 de dezembro de 98, as idades previstas no inciso 1º do caput são essas. Observado o parágrafo 1º deste artigo, que é a redução dos 5 anos, serão reduzidas, considerado o limite de 2 anos. Tá, essas idades aqui, ó, tanto essa que é a regra, quanto essa aqui que é a exceção do parágrafo 1º, serão reduzidas. Tá? Eu vou omitir algumas partes para melhorar aí o entendimento. Tá? Então, quem ingressou até 16 de dezembro de 98 terão essas idades aqui reduzidas
na mesma proporção do tempo de contribuição que superar o previsto no inciso 2º do caput. Inciso 2º do caput. Esse aqui, ó, 30 e 35. Inciso 2º do caput. O que passar disso aqui ou disso aqui, né, do caput, regra ou exceção do parágrafo 1º, desde que atendidos também os requisitos do inciso 3º e 4º. 3º e 4º, quais são? O 20 anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo, mais o PAC, né? 25 mais o PAC, mais no mínimo 15 anos na carreira a qual pertence por ocasião da aposentadoria. Tá? Se tudo isso aqui acontecer, a idade pode cair mais 2 anos, no máximo até 2 anos. Tá? Vamos ler para entender isso aqui, para visualizar isso que eu acabei de esquematizar ali. Para o servidor que ingressou no serviço público até 16 de novembro de 98, as idades previstas no inciso 1º do caput, observado o parágrafo 1º desse artigo, serão reduzidas considerado o limite de 2 anos na mesma proporção do tempo de contribuição apurado em dias que superar o previsto no inciso 2º do caput. Que superar o tempo previsto aqui, né, vai ser reduzido na mesma proporção. Vai ser reduzido na mesma proporção, no máximo de até 2 anos, né? Desde que ainda seja respeitado os incisos 3º e 4º do caput. 3º e 4º do caput. E ainda, no mínimo, 15 anos no cargo. Ufa! Então tá. Assim encerramos essa primeira parte aqui com a regra geral do 43, os servidores em situação específica do 43A e as regras de transição do 43B e C. Sobram então 43D, E e F que veremos no próximo vídeo. Acompanhe, fique ligado, se inscreva no canal, fortaleça aí o nosso trabalho. Se gostou, comenta, se não gostou também. E aí vamos trocando ideia. Confira nossos simulados, está aqui embaixo. E siga lá no Instagram, @editaispoliciaisrs 2022. Também temos lá, temos um contato por ali também. Tá? Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, a continuação da nossa série.